Salve, salve! Hoje nós estamos aqui com mais uma edição do Podes Crer Educação. E hoje o tema é extremamente contemporâneo. A temática hoje é robótica no ambiente da escola. É robótica como ferramenta de ensino. Portanto, hoje a Expertise Consultoria, que tem tratado de diferentes temas, como o VAR, que é um aspecto de recurso financeiro para dentro da escola, o ICMS Educação, também para educação e financiamento, recurso. Mas hoje o recurso é outro, o recurso é tecnológico, o recurso é tecnologia. E para tratar dessa temática, nós trouxemos dois especialistas. O professor Ranildo, que é professor da Educação Básica em Teresina, mas também é formador da Expertise, e o professor Ítalo, que também é da Educação Básica e formador da Expertise. Já, depois da vinheta. Pois é, então, como a gente anunciou agora há pouco, a gente vai conversar um pouco sobre robótica no ambiente da escola. Como esse conhecimento tão contemporâneo, tão atual, para muita gente inalcançável, inatingível, ele vai ser apresentado aqui pelos nossos formadores como um conhecimento fácil, prático e acessível. Tanto assim que alunos do sexto ano, do sétimo, já entram nesse universo, produzem peças e equipamentos, isso tudo a partir de uma situação bem simples, que é o ambiente da escola. Você no seu município aí, qualquer que seja ele, longe ou perto da capital, vai poder, a partir da expertise do nosso processo formativo, entender, fazer e aplicar a robótica no seu dia a dia, na sua sala de aula, na sua casa, enfim. Professor Ranildo, seja bem-vindo. Professor Ítalo, a casa aqui é nossa. Obrigado. Obrigado, professor. Desde já agradeço o convite também e fazer parte da equipe da Expertise, né, junto com o professor Ítalo, e para divulgar uma coisa que está crescendo muito, né? Só que as pessoas têm aquele tabu. É tecnologia, é caro, né? As pessoas atrelam. E robótica acham que é mais caro ainda, mas é pelo contrário. Até essa placazinha que está na sua mão, daqui a pouco o senhor vai... Vamos conversar sobre ela. Vamos. É a placa que é mais vendida no globo terrestre, né? Mais vendida placa que a Bíblia hoje? Professor, de equipamento de placa, ela é mais vendida. Quando não sei. O problema da Bíblia é que diz que é o livro mais vendido do mundo, mas também é o menos lido do mundo. As pessoas compram, mas não leem. A placa não, os caras compram, fazem e utilizam, né, professor? Fazem, utilizam e faz toda essa... Professor Ítalo, eu vou puxar aqui uma conversa com você, mas também o professor Ranildo pode e deve intervir. Nós estamos, como eu disse agora há pouco, num tema que é estranho para muita gente, novo para a maioria, mas é seguramente um lugar que invariavelmente todos vamos ter que caminhar. Professor, qual é a importância do ensino da robótica na educação básica, na sala de aula, na escola, para as crianças e adolescentes? Agradecer aqui o convite, né, professor? E falar desse tema que hoje em dia está muito divulgado. Antigamente a gente via que a robótica era algo inacessível para nossos estudantes, principalmente nossos estudantes de escola pública. Mas hoje em dia a gente vê que é uma ferramenta que está ao alcance de todos. Então você vê o aluno do ensino fundamental, do ensino médio, consegue manusear esses nossos componentes que a gente usa na robótica com muita facilidade. Então, como é tecnologia e o aluno e o nosso público gosta de tecnologia, então isso facilita bastante quando eles começam a ter esse primeiro contato, né, com o mundo da robótica, e eles vão tomando gosto pela coisa, como a gente diz, né? Então, hoje em dia, não é mais uma coisa assim inalcançável, é uma coisa bem acessível, e eu creio que isso veio para facilitar e para ajudar na questão do ensino, né? Professor Ranildo, às vezes, e essa é uma preocupação que todos os educadores têm, e eu que sou um educador por escolha, por formação, sempre penso assim, quando os inventos foram colocados para a realidade das pessoas, a gente pensava que esses inventos tornariam a vida mais fácil. Se a gente observar a medicina, por um lado isso é verdadeiro, por outro nem tanto. Nós temos exames caríssimos, inacessíveis, que as pessoas não conseguem fazer. Eu já ouvi gente perguntando para mim, professor, a gente vai levar a robótica para uma cidade pequena do interior do Piauí, o que é que eu preciso
para fazer com que um curso de robótica, um aprendizado de robótica aconteça. Eu vou precisar de muita coisa, ou o básico. O que é o básico para um aluno do 6º ano de qualquer cidade interior do Piauí fazer exercício, uso prático da robótica? Professor, deixar igual o professor Ito também, agradecer o seu convite também e agradecer a parceria do professor Ito. Mas a primeira coisa, a robótica, por exemplo, como o senhor falou, tem exames que são caríssimos, né? Ninguém tem acesso. Da mesma forma a robótica. Você tem equipamentos de robótica, por exemplo, sensores que custam R$500, né? Um sensor. Mas hoje, essa prática que a Expertise está trazendo, essa placa chamada Arduino, é a placa mais vendida no globo terrestre e de mais baixo custo. Então, tanto as grandes empresas, as grandes instituições, as grandes escolas estão também trabalhando na robótica nessa área. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, pelo preço, é de baixo custo. O segundo motivo é porque ela é mão na massa, né? Os alunos que vão fazer, eles vão que produzir, eles que vão fazer aquele grupo da interatividade, né? Eles vão aprender programação, eles vão aplicar a matemática, eles vão aplicar a ciência, a física, a química. Nós temos sensor de gás, eles podem aplicar a química. Então, na verdade, é um misto de tudo que o aluno passa na escola. Do inglês, você encontra elementos com os termos dentro do inglês aqui, né, Ítalo? Justamente. Dentro da linguagem de programação. Então, assim, é aquela salada, né, que o aluno... A salada boa. É uma salada boa e ele tem que, por obrigação, né, trabalhar um pouquinho de cada componente dentro da salada. Então, por isso que é importante. Fora o preço também, essa vantagem que nós temos, fazer algo, né? Independente do município, né, de ser grande ou pequeno, você tem como inserir essa formação de robótica, porque é super baixo custo. A programação, qualquer computador, qualquer notebook, você consegue fazer isso, né? É uma coisa bem rápida, não precisa de grandes internets, não precisa, ou seja, diretamente no computadorzinho simples, sem comprar programa, sem comprar grandes coisas, autorização de pacotes de empresa, não. É coisa bem simples, mão na massa fazendo. Então eu posso pensar, a partir do que você está dizendo, que esse é um ramo do conhecimento, é uma teoria associada a uma prática que estará disponível e acessível a qualquer estudante da rede pública estadual ou municipal. Por que eu digo isso? Por que pergunto isso? Porque nós da Expertise queremos levar em todas as cidades onde a gente tem processo formativo essa possibilidade. Porque às vezes o menino liga a TV e vê alguém fazendo um trabalho, por exemplo, um robozinho desse aqui, um carrinho desse aqui, que a gente liga e ele se manifesta, ele se movimenta para lá e para cá. Ele não é algo de outro planeta não para fazer. Não, esses foram nossos alunos aqui, tá bom? Nossos projetos, o senhor participou dos eventos. Quer dizer, o aluno tá olhando aqui, tá vendo que é um negócio... É um carro seguidor de linha. É um carro seguidor de linha? Ele segue a linha. Igual aquele robô do Jackson, né? Sim. Então você quer um robô... Inclusive nas fábricas, ele tá seguindo a linha. Então você faz uma linha vermelha, uma linha de produção, uma linha, né? Sei lá, um carro de... uma maca, né? Um maqueiro futuramente. Então, só que aquele aluno, professor, ele tá vendo isso funcionar, ele vai programar e consegue montar esse material. Pronto. Ele então, mesmo. assim, por que essa nossa conversa, professor Ítalo e Ranildo, ela precisa ser colocada no plano da praticidade, porque, de fato, o nosso grande educador, Paulo Freire, ele diz o seguinte: a boa aula é aquela que o aluno aprende num processo que o professor ensina, ou seja, há uma dinâmica de ir e vir. Enquanto ensina, aprende, enquanto aprende, ensina. Portanto, a boa robótica é aquela, eu penso, me perdoe aqui a falta de conhecimento, eu penso que seja aquela que tem um custo acessível, que seja fácil do aluno desenvolver a partir de uma relação com o professor. E aí eu queria chamar a atenção disso. Como é que nós vamos levar esse conhecimento? A gente chama o professor, monta uma equipe, um professor de matemática, de biologia, de ciências. Esse professor, então, se torna um mentor, se torna um orientador. Como é que é a prática pedagógica desse movimento da robótica para dentro da sala de aula, efetivamente? Tá, ótima pergunta, professor. Então, até para responder a sua pergunta, para mostrar para o público, né, para todas as pessoas interessadas, a comunidade, né, os prefeitos, prefeituras, os estados, né, interessados, o próprio governo federal, ele já tem incentivado isso, né? Ele já tem incentivado questão de salas de robótica, né, nos estados. Inclusive, há 5 anos atrás, cada estado da federação recebeu uma sala de robótica, pequena, mas recebeu, né? E justamente o foco dessa sala era com essa placa de baixo custo. Mas o que a Expertise está trazendo nesses últimos dias aqui? Eu e o professor Ito já gravamos 4, né, vídeos para mostrar como é que funciona, como é que é possível trabalhar a robótica, né? Tanto com os robôs,
humanoides, com os carrinhos que o senhor acabou de mostrar, super baixo custo, né? A placa, os projetos de impressora 3D e também os carrinhos de fazem parte dos torneios. Acho que você já viu. Eu estou aqui com o mapa. Pode, Esse mapa ele é tudo. produzido pela impressora 3D, um dos cursos da expertise, né? É o 4º módulo da expertise. Então, os professor, outra coisa. O município vai treinar um profissional dele. Esse profissional dele, se é dele, então, teoricamente, você pensa que esse profissional vai passar 20, 30 anos, né? Então, vai ser um profissional que vai ser treinado, ele vai fazer isso uma vez, milhares de vezes, o tempo que ele permanecer. Então, é um treinamento para poder ficar e ser vitalício no município. Né? A expertise vai trazer esses 4 módulos de automação, projeto de automação, né? Robôs, os carrinhos de Olimpíadas, tá? E esse material de impressora 3D que traz as ferramentas pedagógicas. Então, assim, ele vai produzir ferramenta de conhecimento para dentro do município dele, com esses 4 cursos da expertise. Então, nós gravamos 4 vídeos para demonstrar como é que vai ser, tá? E, basicamente, cada módulo desse, o servidor, pode ser um servidor também, isso, não necessariamente... Isso. Se não for com o professor, se não for com o estudante, pode ser também com servidores da municipalidade? Porque até mesmo nós temos aqui uma parte de tecnologia que pode envolver qualquer servidor, por exemplo, servidor da secretaria, até o agente de portaria, alguém do administrativo, ele pode fazer o curso de impressora 3D, porque ele pode reproduzir esse material para a escola. Você imagina uma rede que tenha 20 escolas, né? E não precisar comprar material didático, né? Por exemplo, tudo é produzido aqui. Porque tudo ele pode produzir, ele adquire impressora. Qual é o tempo, professor, para produzir um negócio desse? Varia peças de meia hora, 20 minutos, né? Depende do tamanho. Peça de xadrez. Quanto tempo, Ítalo? Já uma peça dessa também? Tem peça que 1 hora, 1 hora e meia. 1 hora e meia, mas se você tem um profissional que fica 24 horas na instituição, né? Então, quantas peças ele vai fazer para toda a rede? Então, ele consegue alimentar e fazer umas peças de produção interna, tá bom? De ferramentas didáticas. Aqui são as poucas, mas eles podem fazer mais, até criar peças didáticas, né? E fazer treinamento. Desde para alguém do município, seja administrativo, professor, o próprio gestor também. O próprio gestor pode fazer o treinamento. Robótica, professor, também. As pessoas têm esse paradigma, professor. Olha aqui, ó. Isso aqui é um apoio para celular? Digamos, professor, você quer fazer algo de empreendedorismo dentro da sua escola. Olha aí, rapaz. Então, eles tiveram a ideia de criar um suporte de celular, um suporte de computador, um suporte de mouse, produz e vende dentro do ambiente escolar e vende dentro do município. Então, nós estamos trazendo aqui ferramenta do empreendedorismo. Você aí associar a robótica vinculada a uma noção de empreendedorismo. Muito maior. Não só para os alunos, também para toda a comunidade, né? Os professores que estão dentro da comunidade. Quem sabe, na verdade, a impressora 3D, ela foi fora da robótica. Ela começou dentro do empreendedorismo, para as pessoas fazerem e montar seus negócios, seus recursos, suas peças, seus equipamentos. Começou nessa área aqui. Mas dentro da robótica a gente consegue meio que alavancar mais e de forma mais necessária e mais simples. Até mesmo porque a parte de ferramenta é tudo parecida quanto a esse ponto. Professores, hoje, quando a gente pensa na educação, expressões que são muito próprias e são contemporâneas são expressões como habilidade, competência, valores. Que valores, que competências, que habilidades a robótica pode trazer para o universo da escola, para além do conteúdo propriamente da robótica? Eu vou deixar essa pergunta para o professor Ítalo, mas eu queria responder outra pergunta, acho que o senhor nos fez em outro momento. Quem são esses profissionais, inclusive? Então, qualquer professor, qualquer agente administrativo, ele pode fazer o treinamento da robótica, da expertise e replicar. Qualquer professor. Não precisa ser o professor de matemática, porque existe professor. Acho que fosse um tabu, não sei como surgiu isso, achando que só os professores de física, os professores de química e matemática que dominam a robótica. Mas não, pelo contrário, não pelo contrário. Eles têm características, habilidades que vão ajudar no processo, né? Mas dentro da robótica existe a ideia, a criatividade, né? A sacada, existe muito isso, a interatividade com os alunos, né? Então é até mais do que alguns parâmetros. É claro que a facilidade de matemática está presente dentro, igual essa programação você vai ver, matemática, né? Programação dentro da parte eletrônica do físico, né? Do químico, né? Então isso vai ajudar, mas essa parte da habilidade da pessoa não tem nenhum requisito. Se ela souber, gostar, né, de tecnologia, quiser replicar isso... Se tiver vontade, se tiver disposição, coragem, o fator aprende. É qualidade, não tem idade. Professor. Os valores aqui,
se tratando de aluno, aconteceu até recente comigo, eu inscrevi meus alunos na OBR, né? A Olimpíada Brasileira de Robótica. Muito dominada pelas escolas particulares. A gente chegou no ambiente da competição no dia lá, e meus alunos ficaram um pouco assim... Acanhados, né? Porque eles viram naquele universo, escola particular com seus robôs elegantes e tudo, e nós chegamos com robôs feitos por eles, desenvolvidos por eles. Mais modesto, mais simples, em razão do recurso. Justamente. Sim. E eles ficaram até assim, meio que acanhados. E aí foi que eu fui introduzindo na cabeça dele e tentando acalmar eles ali. E eles depois ficaram bem à vontade. Eles viram que não era uma coisa de outro mundo. A mesma robótica que ele estava fazendo era a mesma que as escolas particulares também aplicam, né? Então eles foram tendo aquela interatividade com o grupo, todo mundo ali, e foram se acalmando. E conseguiram fazer todo o processo lá, né? E a gente vê muito os alunos de escola pública, eles se sentirem assim um pouco inferiores, né? Uma robótica, falar de robótica, eles pensam que eles não conseguem fazer. Eles não conseguem desenvolver. Mas a gente tenta botar na cabeça deles que eles conseguem, eles são os protagonistas. Então, essa importante pensar assim, porque até um zelo, um cuidado que a gente tem com as expressões, muita gente diz assim, apesar da escola pública, não é apesar, por causa da escola pública. A escola pública hoje, ela tem, salvo engano de números, mas por pouco, 97% do aluno brasileiro é da rede pública. Só 3% é alcançado pela rede privada, ou seja, não tem nem como comparar o universo desse. Não é? Então, assim, o aluno da rede pública, seja municipal ou estadual, mas sobretudo estadual, que de fato tem um número bem maior, esse aluno já faz a utilização da robótica. E nós, o nosso projeto, professor, e a gente vai fazer isso com muita firmeza, com muita dedicação, é levar esse conhecimento da robótica a todos os municípios do Piauí, qualquer escola pública municipal. Do Maranhão também, né, professor? Do Maranhão, já Ceará. Tem esse projeto também aqui no Maranhão também. Qualquer escola do Maranhão, do Piauí, do Ceará, que de fato tenha um diretor, é importante pensar, um diretor líder, um diretor que, ao invés de reclamar, proclama, um diretor que lidera a comunidade, que articula. Esse diretor certamente é protagonista nesse processo. Claro que o diretor passa também pela figura do secretário. Se você tem um bom secretário de educação, um secretário proativo, dinâmico, que ao invés de ter viseira, tem visão, enxerga longe e quer para a sua escola, quer para a sua rede o melhor, certamente ele vai se interessar pela robótica, terá a robótica como ferramenta curricular, como uma disciplina, um programa bem estruturado. A gente estava falando aqui, você trabalha em 4 módulos, é isso? Sim. A robótica pode ser trabalhada em 4 módulos, professor, dentro da escola e também para os professores que vão replicar de forma paralela. Então, na verdade, nós podemos trabalhar todo o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Apesar de no 5º ano também nós já tivemos alunos que já participaram da robótica e se deram muito bem, tá? Professor, inclusive o senhor falou de aluno de escola pública. Professor, realmente acho que é um tabu também que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. E hoje, graças a Deus, por esse canal da Expertise, aqui, pelo seu canal de podcast aqui, para a gente mostrar aqui uma medalha que o aluno de escola pública ganhou, onde praticamente, porque só as escolas privadas ganhavam, né? E misto. Por quê? Por que elas ganhavam? Porque somente elas participavam, né? Nós já temos. Porque nas outras escolas. Nem chegava na escola. Então, se você não vai participar, como é que você vai ganhar? Então nós temos já prova viva, nós aqui no estado do Piauí, no estado aqui, no município de Itimon, nós temos alunos que já ganharam medalha, né? E esse projeto, professor, já tem esse foco também, tá? Esse foco já é levar os carrinhos de robôs de competição, que é de baixo custo também, né? Igual, mas consegue competir, consegue vencer. E nós tivemos alunos de escola pública, professor, que eles foram classificados para ir para São Paulo. Para o nacional. Não foram devido à logística da instituição. Custo financeiro. Mas não foi por falta de... A competência eles tinham. O que não foi possível foi a logística de translado, de viagem. Professor, e é o mesmo curso que nós estamos oferecendo aqui pela Expertise. Então, a gente quer quebrar esse tabu quanto a esse ponto, né? Nossos alunos podem participar, podem planejar, tá bom? São capazes também. Pode ser inserido como disciplina? Pode, mas pode ser inserido como oficinas também, de forma experimental também. Eu vou pegar aqui o meu celular, professor, porque eu quero lembrar de uma situação. Sim. E eu vou lhe mostrar aqui, porque eu estive recentemente agora, há uma semana atrás, numa cidade do Maranhão, cidade de Duque Bacelar, uma cidade pequena, e lá, rapaz,
os professores, eu quero até mandar um abraço aqui para o secretário de Educação, para os diretores, que eles estavam muito envolvidos, muito empenhados em Olimpíadas de Matemática. E lá um garoto chamado Osório ganhou a medalha de prata. Prata, meu amigo, num cenário nacional. Quer dizer, um menino de uma cidade pequena, do Bacelar, sem expectativa nenhuma. Por isso é que eu tenho dito, se existe um lugar em que as pessoas, um território, um ambiente, em que as famílias têm que apostar, é a escola. A escola, se tiver bons professores, se tiver bons gestores, é o lugar base para qualquer crescimento de qualquer pessoa em âmbito local, estadual, nacional. Se a gente pode até pensar no parâmetro universal, porque a escola e a educação não tem limite, né? Então, assim, do jeito que era a Olimpíada de Matemática, só quem ganhava aluno da rede privada, verdade, só eles participavam. Agora, a mesma coisa com a robótica. Aluno da rede pública participando também, participar, a partir do seu talento, seu compromisso de boas orientações, ganhando medalhas como essa que você apresentou aqui agora do município de Timon, né? E outro data, quanto a esses eventos também, nós já temos agora, tem alguns professores que já fizeram curso com a gente, outras instituições, e eles vêm do interior para trazer seus alunos para participar agora também. Nós já temos, inclusive, da prefeitura de Timon e outras prefeituras do interior do Piauí, eles já vêm participar dos eventos também de robótica aqui também. A nível estadual, eles já vêm participar também. É claro, algumas instituições, como você já falou, que apoiam, né? A ideia é que apoiam, né, Ita? Apoiam e já tem, ou seja, é um trabalho que está sendo muito disseminado, né? Só falta mesmo a gente mostrar para o... Já consegue abranger, né, no sul do Piauí. Né? Já, sul do Piauí, até gente já de Floriano, paulistano já vem para os nossos eventos, né? Então vejo que é uma coxa, não é alto custo. O custo talvez seja um translado mais caro do que... Eu quero aqui, nesse exato momento da nossa conversa, citar o secretário Mouraci, da cidade de Lagoa do Barro, que é um professor muito comprometido com a questão da educação. Ele faz um esforço hercúleo. O prefeito Gilson, agora, a quem eu mando um abraço, ganhou um prêmio ouro de transparência na governança municipal. E ele, com essa política, com essa postura, leva o exemplo para dentro das escolas. Sim. O secretário Jales, lá que eu estou falando aqui da cidade de Duque Bacelar, juntamente com a diretora Ednilda, melhor dizendo, são pessoas muito comprometidas com essa educação transformadora. Para além do tradicionalismo do livro, do pincel, da saliva, ou como você dizia à minha época, do giz e do cuspe. Na época era assim, vocês são mais jovens, não sabem disso, mas na época dizia giz e cuspe. Então você pega assim todo esse conjunto de ferramentas, esse arsenal com que o aluno aprende fazendo, certamente é um ensino mais gostoso de desenvolver. O aluno acaba se interessando mais porque ele está fazendo, ele é, como vocês disseram agora, é o protagonista do seu processo de aprendizagem. E não tem como, de fato, não ser interessante um ensino desse. Verdade. Né? Professor, vamos agora então para a questão prática. O que é que nós temos aqui no quadro, aqui, para todo mundo ver aqui nessa tela? Nós estamos mostrando aqui no quadro, professor, primeiro, porque geralmente quando as pessoas pensam em tecnologia, pensam que tem que comprar programa de computação, né? Coisa cara. Coisa cara. Outro tabu que a expertise está trazendo para você. Quando ela traz esse pacote, ele é open source, ele é aberto, igual essa placa também, né? Então, ou seja, o programa não precisa comprar. Então, digamos, quer dizer que todo aluno vai ter acesso? Sim. Depois que a gente fizer o treinamento, a gente vai mostrar para o professor como é que ele acessa, de onde que ele baixa esse programa, né? Totalmente acessível. É um programa que já vai trazer para ele, professor, para ele visualizar com o aluno e o professor. Primeiro com o professor, depois com o aluno, né? Como é que funciona a eletrônica desses equipamentos, né? Ele vai básica, né? coisa básica, vai estudar nada, né? Não precisa ser um eletrônico, não. Isso. Apesar que eu tenho um eletrônico aqui do lado também, eu sou da área de computação, mas justamente a gente vai dar o treinamento para o professor. Porque diz que o professor vai devagar, porque não é assim, né? É, devagar. Isso. E aí ele vai ver como é que funciona um motor, um Bluetooth, de forma, né, que é muito simples, né? E o próprio professor vai ver isso, né? E depois ele vai fazer a parte de programação. Veja como é lúdico, né? Ele vai clicando nos bloquinhos, né? Ele vai montando os códigos, é claro, cada bloco é uma linguagem, né, de programação, bem específica, né, fala do sensor, mas, professor, isso aqui, na verdade, é a prática de um negócio que todo mundo fala, né, de uma temática chamada pensamento computacional, né, que tem 4 grandes pilares, que é a capacidade de abstração, né, que é a parte de algoritmo, né, e a lógica de programação está aqui. Se acontecer isso, ele faz uma tomada de decisão, né, e ele vai construir isso, pessoal, professor, com os alunos, e interagindo tanto a parte de programação como a parte
prática, ou seja, ele tem que fazer um trabalho de equipe, o aluno. Pronto, eu estava Aquele pensando trabalho. quando eu coloquei a questão dos valores, sobretudo da perspectiva de um trabalho colaborativo, Sim. time, né? Você tem até um ditado tem que ser ele feito. é egípcio que diz assim, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, monte um time. Monte um time. E o time nosso aqui, como eu costumo dizer, ter de todos e inspirados em metas de excelência. Nós somos um time onde todos são inspirados por metas de excelência. Seguindo aí, professor, na robótica. Aí, Então, pronto. Então, e todas as ferramentas, aqui a linguagem, esse programa, né, é um programa lúdico, é claro que... E, professor, se eu quisesse ver o código escrito, a gente mostra para o professor. Porque caso esse aluno queira despertar e querer ir para a universidade, faculdade, dentro dessa área de tecnologia, programação, a gente mostra como é que funciona. Mas, na verdade, também a própria faculdade, também, o ensino superior, já mostra a programação nesse nível, com essa estrutura. Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui que parece óbvia. Quem envereda por essa temática ganha os melhores salários hoje no Brasil? Hoje nós temos as vagas de trabalho com melhores salários são nessa área de tecnologia. Né? Inclusive você vê as vagas em aberto, né? Ou seja, o profissional ele fica pulando de área para outra, né? Na parte de tecnologia. E toda parte de tecnologia tem essa área de robótica, programação, mexe com essa parte. Mas eu tenho alunos agora, recentemente foram meus alunos há 5, 6, 7 anos atrás, que reiniciaram a universidade, começando por essa área de tecnologia. Sim. Os caras estão trabalhando de casa, trabalhando para a China, para os Estados Unidos, para a Alemanha, de casa, ganhando 15 mil dólares, 20 mil dólares. Então, impressionante isso aí. Já pensou, então, ele está mostrando para esse aluno de qualquer prefeitura, de qualquer região do Piauí e do Maranhão, de onde ele está, ele pode enveredar por essa área e não precisa ele pensar, olha, eu vou entrar nessa área, mas eu vou ter que ir embora da minha cidade. Pois é, eu estou pensando nisso. Quando o aluno falou, professor, eu estou ganhando 15 mil dólares, rapaz, eu achei que era muito. Aí ele mostrou para mim, está aqui, professor, eu ganho esse dinheiro mesmo. É claro que eu não entrei ganhando esse dinheiro. Eu entrei ganhando 7 mil, depois foi para 9, 12, agora está ganhando 15 mil dólares, um deles. Os outros estão menos, ganhando 9, 10 mil, mas é muito dinheiro, considerando que os caras se formaram agora. Isso que você está colocando, que é o ponto que eu queria também trazer para cá. Há 30 anos atrás, 40, quando eu, por exemplo, comecei efetivamente a ser professor, a lógica de todo mundo era sair da sua cidade, vir para a capital, para da capital crescer, se formar, ganhar dinheiro e talvez voltar lá para a cidade. Hoje não precisa sair mais, pô. Quer dizer, o ensino está tão interessante, tão transformado, que o aluno, se tiver acesso a uma condição de internet boa, né? Porque também não é o cara sair subindo em cima de pau para poder pegar um fio de internet, como a gente já viu por aí afora. Né? Tem que ter internet boa, de qualidade, para o cara poder acessar essas redes internacionais. Né? Ele consegue. E outra coisa, essa ferramenta, professor, ela não é online. Né? Você baixa para o seu computador, qualquer computador, professor, até um computador que tenha 10 anos, consegue trabalhar. Se ele estiver ligando e funcionando, o programa é baixa, simples, salvo no pendrive, leva. Ou seja, a gente dá todas as possibilidades aqui com a equipe da expertise, a gente mostra todas as possibilidades para tudo ficar de baixo custo. Não só para o professor e para o aluno também, para a escola desenvolver. Ou seja, é um trabalho que ele vai ser implantado e ele vai ficar vitalício nesse município. Vamos pensar aqui numa coisa prática. Eu quero levar, por exemplo, a cidade de Lagoa do Barro, que eu estou trabalhando lá com a prefeitura, com os professores, com a educação municipal de Lagoa do Barro. Eu começo por uma escola, depois eu vou para a rede toda. Como é que é o aspecto pedagógico mais interessante para desenvolver? Quando a robótica for para o aluno, a escola pode fazer o experimento da oficina, né? De selecionar aqueles alunos, até alunos que tenham dificuldade de ensino-aprendizado. Porque aqui é justamente para ele ver, para focar qual é o problema, quem sabe para poder despertar o gosto naquelas áreas que são trabalhadas aqui dentro, matemática, né, a parte de ciência, né, a parte do inglês, a interatividade. Então, aquela robótica pode ser trabalhada com aluno na escola, com turma de 10 alunos. E é isso que a gente faz. A equipe da expertise, a prefeitura seleciona 10 profissionais de diversas áreas, de qualquer área, contanto que queira fazer outra atividade, e a gente vai fazer esse treinamento com ele, de forma mensal, e aí, automaticamente, ele vai fazer o treinamento semanalmente com o aluno. Ele só vai replicar aquele conhecimento. Ele vai replicar, ao mesmo tempo ele vai aprender mais. Você, o professor Ítalo e outros colegas nossos da expertise, eles fazem uma mentoria uma vez por mês lá na cidade com os professores. O professor, então, vai replicando aquilo conforme seja o calendário forma dele, paralela. 15 dias, 20 então, dias. Se nós começarmos agora em fevereiro, janeiro, março, no dia que a gente começa, na semana seguinte, o professor já começa. Isso que é o objetivo, porque você já alcança resultado mais rápido, né? A gente já consegue fazer os eventos de torneio nas escolas
com os professores, com o município, né, professor? A gente já consegue, automaticamente, se nós tivéssemos 10 alunos, 10 professores, nós teremos 10 escolas. 10 escolas com 10 alunos, nós temos 100 alunos. Então, professor, a proposta é essa. 10 escolas, 100 alunos. Então, nós já vamos ter um evento lá pelo segundo semestre com 100 alunos de robótica dentro do município. Eu acredito que isso não é pouca coisa, Seria uma né? feira de robótica. É justamente uma feira de robótica com os projetos de automação, né, de protótipos, né, de eficiência que a gente Eu já vi que viu, eles com os precisam carrinhos. andar em cima de uma mesinha, começa aqui. Não, mas ele pode ser livre, Ítalo, pode colocar o profissional, pode ser por controle remoto, professor. O seu celular Android, seu celular iPhone já pode Olha ser aí, um vamos ver aqui, controlador. vamos ver aqui. Né? Ele pode ser já controlador, né? E o aluno que vai fazer a programação, vai conectar com o Bluetooth, vai montar. Professor, então já Qualquer pensou? celular faz isso. Qualquer celular, professor, seja... Não precisa ser um celular que nem o seu, que faz até cuscuz, não. Não, Qualquer nem igual um o faz. o seu também, não. O do Qualquer Rodrigo é que celular faz tem- cuscuz, beijou Não, o celular qualquer do Rodrigo, é professor, potente. qualquer celular, ó, bateria simples que a gente compra em loja, em comércio mesmo. Então é tudo usado que tem dentro do município. Não precisa o município ir aqui em Teresina, em São Paulo, pedir material, não. É o material que a Expertise está trazendo, né? Que leva pra ele lá. Leva para ele. Aí não, quebrou. Não, a gente pode fazer isso aqui. A gente faz os protótipos com papelão, tudo, na impressora 3D, tudo, Usar todo o parte material. reciclada, né? Material reciclado, tudo direitinho. Então, os alunos vão fazer tecnologia com o que ele encontrar, da expertise com o material que ele encontra lá, tá bom? Então, na verdade, é isso. Beleza, rapaz. E papo bom esse aqui. O cara passa o dia todo falando nesse assunto aqui com vocês dois. Com certeza. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, porque nós temos daqui a pouco uma outra conversa com o professor sobre ICMS Educação. O professor Cosme, que é também formador aqui nosso da Expertise, que é inclusive o cara que criou essa fórmula do ICMS Educação e que a gente vai desenvolver também em algumas redes municipais. Teresina, do Piauí, do Maranhão, do Ceará e qualquer outra rede que a gente tenha. Eu vou deixar aqui, professor Ranildo e professor Ítalo, aí uns minutos para suas considerações finais, aí a gente vai partir para o final da nossa conversa sobre robótica no ambiente da escola. Fica à vontade, professor. Primeiro, agradecer ao seu convite, né, a fazer parte dessa parceria e nos colocar à disposição. Nós temos aqui mais de 10 anos, 12 anos com a parte de robótica, desde quando começamos tecnologia, né? O professor Ítalo também já foi um parceiro logo quando a gente começou, logo se encontrou, já fez a parceria. Ou seja, são profissionais que nós temos conhecimento de mais de 10 anos nessa área de programação, nessa área de eletrônica, e a gente se adaptou na robótica para mostrar que é um baixo custo, não precisa a gente fazer rios de dinheiro para mostrar que isso funciona, né? E nosso maior objetivo, como nós somos educadores da rede pública, né? Nosso maior objetivo é isso, é disseminar, é levar essa ferramenta que é de baixo custo, que a gente consegue já mudar a vida hoje nessa proposta que eu estou passando para o senhor, essa Prefeitura de Lagoa do Barro, né? Implantar esse material, esse projeto, né? Inicial, ela vai mudar a vida de 10 professores, né? 10 educadores, né? E vai mudar a vida de 100 alunos. Para começo, né? Para Só começo. pra começo. A gente fala um processo de um semestre de forma experimental, com esses 10 alunos. Isso se ele quiser colocar, digamos, 20 alunos por turma, por escola também, que tem essa oportunidade, são 200 alunos. Então, isso vai mudar a vida de 200 alunos no município. Né? Daqui a 10 anos, esse município não vai ser o mesmo. Mudando a vida do aluno, que muda a vida da sua família, que muda a vida das pessoas que estão no seu entorno. É esse processo mesmo, esse educativo é o nosso assim. foco dessa aula. Então, eu queria agradecer e queria colocar mais para o senhor. Nós não começamos a fazer agora esse projeto com a Expertise, né? Sim. Graças a Deus estamos fazendo essa parceria, mas nós vamos fazendo esse processo já há mais de 7 anos em escolas públicas, né? Do Piauí, do Maranhão, dando certo. Nós temos redes sociais aí que você pode acompanhar projetos, alunos nossos, não só uma dezena de alunos já vencendo torneios, ainda não foram para São Paulo porque não temos... Aí não agora, mas agora vão. Agora já vão, já agora está. vão, Então, agora assim, a vão. gente quer mostrar, a gente é educador e quer mostrar que essa ferramenta de baixo custo, através da Expertise, pode chegar e modificar e mudar a vida do município, de todos os alunos. Professor Ítalo. Agradecer aqui pela participação, né? E dizer, né, que realmente a robótica é uma ferramenta de transformação, né? Então, quando eu iniciei lá a professor Ranildo, a gente começou com um carrinho, né? E fomos progredindo, tivemos uma visão de que era possível, né? Implementar a robótica de baixo custo e foi dando certo, né? Então, de um carrinho de alguns professores, a gente já tem várias escolas envolvidas, vários alunos já passaram Sim. pelo processo, vários professores também. Então, já conseguimos desenvolver vários materiais. Então, é uma coisa que transforma. A robótica transforma. Todo mundo que lida
que opera, que trabalha com determinada temática é apaixonado por ela. Eu, como sou educador por formação, por escolha e, claro, por profissão, também acho que só educação. Aliás, não acho, eu tenho certeza, só educação transforma. Então, a gente se despede de todos que podem nos ver e nos ouvir e que fazem parte do dia a dia do nosso trabalho na educação, porque, de fato, eu digo sempre, meu caro Ranildo, meu caro Ítalo, é uma frase que eu já repito, não por falta de outra, mas eu utilizo sempre essa frase porque eu acho que ela é, de fato, significativa daquilo que a gente pode fazer de importante para transformar a vida das pessoas. Tinha um pensador no século XVII, Beda, que ele diz assim: conheço muitos que quando podiam não queriam, e quando passaram a querer não mais podiam. Não é o nosso caso. Nós podemos, nós queremos e nós vamos transformar a vida de muita gente dentro da escola, fora da escola, a partir do uso racional e inteligente da robótica. É isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Só faltou aqui agora a nossa caneca, mas a gente está aqui dizendo salve, salve, salve a todos que possam café, mas nos ver e ouvir. Tem a bolinha do futebol. Mas tem a bolinha do futebol. São robôs de futebol também, viu? Isso Então a aqui. gente traz a paixão brasileira também, que é o futebol, né? É A gente isso. traz para o aluno. Quer ser um jogador de futebol? Se não for possível você jogar, então vamos jogar na robótica também. Então a gente mostra para ele que eles podem programar e fazer. Obrigado, professor, pelo convite. Não, tamo junto aí.